Shalom, shalom aí, shalom aqui. Eu sou o Rabino Marcos Barreto e nessa oportunidade eu quero pedir a você que deixe o seu like se você já foi inscrito no canal. Muito obrigado. Se não, se inscreva e deixe o seu comentário se assim você o desejar. Mas não esqueça de dar o like e não esqueça de comentar, se inscrever no canal, ok? Bom, eu vou falar sobre o terceiro templo e o templo de Salomão. Qual a relação desses dois templos? Pois bem, a Bíblia ensina que Deus falou para Moisés, faça um tabernáculo, construa o tabernáculo no deserto ainda, quando a nação de Israel tinha saído do Egito sob o comando de Moisés. E Deus disse, faça o tabernáculo, eu quero morar, eu quero viver, eu quero habitar no meio de vocês. Então Moisés construiu o tabernáculo, passaram-se os anos, Israel entra na terra de Canaã, e lá na terra de Canaã, Deus agora não vai estar em um tabernáculo, porque o tabernáculo era móvel, e agora vai estar no templo, que é fixo. Então o templo é chamado de Templo de Salomão, construído lá em Jerusalém. Esse templo foi construído, Deus não permitiu que Davi o construísse, porque a Bíblia diz que Davi tinha sangue nas mãos, e Deus permite que então o filho de Davi construa. Quem é filho de Davi? Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que já pisou na terra. Salomão vai construir esse templo em dedicação ao Criador. Esse templo está em Jerusalém e Salomão vai agora instituir aquilo que Deus gostaria que fosse instituído, que é a adoração a Ele. Pois bem, os anos se passam, décadas se passam, muitos anos se passam, e Nabucodonosor, ele é rei de Babilônia, ele vai invadir Israel e vai destruir o templo. Isso se dá por volta do ano 587, 588. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói o templo. Pois veja só, 14 anos depois, os anos vão seguir, Israel ficou preso, um cativeiro durante 70 anos, né? E Deus levanta um homem chamado Ezequiel. Ezequiel quer dizer Deus fortalece, Deus te fortalece, que você seja fortalecido em Deus, que você seja prontamente fortalecido. Ezequiel. E esse profeta de Deus, ele vai lançar as palavras que o templo seria erguido novamente. Os anos se passam, e Deus levanta um homem por nome Ciro. Esse homem vai libertar Israel, e Israel volta para sua nação, para sua terra natal. E agora, quem vai construir o templo é Esdras. Neemias vai construir a muralha do lado de fora, a cidade, e Esdras vai reconstruir o templo, o lugar sagrado. E aí os anos vão se passando, foram necessários 42 mil, aproximadamente 360 judeus que ficaram por conta dessa construção, e Esdras capítulo 1, verso de número 7, está o texto que eu gostaria de ler para você. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos deuses, das divindades lá do rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ciro consegue libertar Israel, a nação de Israel, principalmente Judá, né? Judá, porque foi Judá, a tribo de Judá foi a última tribo a ser levada cativa, e Deus permite que o Ciro, que não era um judeu, foi lá e libertou, assim como fez com Donald Trump, para mudar a embaixada dos Estados Unidos, que estava lá em Tel Aviv, e foi agora para Jerusalém,
decretando então Jerusalém como capital oficial de Israel, capital dos judeus, capital da nação. Então, o tempo passa, os personagens mudam, mas a história se repete. Interessante isso. E aí, agora, nós estamos vivendo num período onde o terceiro templo será reconstruído. E qual a relação do templo de Salomão? Assim como foi nos dias de Salomão a adoração, será nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. Então, esse terceiro templo será reconstruído e será bem próximo do templo de Salomão. Claro que a glória que tinha no templo de Salomão, a riqueza que tinha no templo de Salomão, nunca será reconstruída, porque não tem como, né? Nós sabemos disso. Mas sabemos que vai ser um período onde as nações se voltarão para Israel, principalmente os judeus espalhados na face da terra. Lembrando que algumas profecias serão realizadas, serão cumpridas, né? Por exemplo, Deus vai restaurar as 12 tribos de Israel. Deus fará com que os judeus voltarão para a terra. Deus vai trazer os judeus de volta. Inclusive, hoje nós sabemos que existe em Israel 6 milhões de judeus, que é o mesmo número dos judeus mortos nos campos de concentração. Então Deus está restaurando o seu povo. E para que Deus venha resgatar a igreja, venha resgatar o povo dele, é necessário que Deus restaure também a nação de Israel. Então, do jeito que Deus vai fazer com Israel, ele fará com a igreja. Então, fisicamente é Israel, espiritualmente é a igreja. Então, Deus vai... já existe 6 milhões de judeus dentro de Israel. Israel está se tornando a maior colônia, o país que mais tem judeus no mundo. E até outro dia era exatamente os Estados Unidos que tinha esse maior número de pessoas, de judeus. Hoje já é Israel. E agora Deus está fazendo essa obra tremenda e nós precisamos alinhar o nosso conhecimento com a Escritura, saber que o terceiro templo será construído, reconstruído, saber que a novilha vermelha existe, saber que o anticristo está aí, saber que as coisas estão acontecendo, saber que o templo será erguido e que o Messias está voltando, que o arrebatamento está próximo. Isso mesmo, o arrebatamento está próximo. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus te abençoe, fique com a Shalom. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e Shalom. Fique em paz, Deus abençoe. Tchau, tchau.